Você já dispensou um talento incrível simplesmente porque não enxergou a capacidade dessa pessoa florescer no caos? Eu sou Letícia Belia, psicóloga especialista em comunicação para líderes, e hoje a gente vai decodificar o conceito mais revolucionário da seleção de talentos, a antifragilidade. E aqui nós não estamos falando de pessoas resilientes que encaram a mudança, nós estamos falando de profissionais que se fortalecem com ela. São pessoas que, diante do inesperado, ou mesmo caos, se tornam ainda mais potentes. Se esses temas te provocam, siga essa página. Aqui a gente fala sobre o que ninguém te ensina sobre comportamento e liderança. Fundamentos da antifragilidade. O erro mais caro que líderes cometem é avaliar o passado e ignorar o futuro. A próxima grande crise vai exigir uma mente que evolui sob pressão. O conceito de antifragilidade, formulado por Nassim Taleb, aponta para algo além da resistência. Ele identifica sistemas e pessoas que se beneficiam do estresse, da pressão e da incerteza. Estudos da Universidade da Pensilvânia revelam que apenas 15% das pessoas demonstram essa capacidade. Elas não apenas sobrevivem à crise, elas se tornam mais capazes depois de passarem por elas. Isso acontece porque seus cérebros apresentam uma característica chamada de plasticidade adaptativa acelerada. O que significa que, ao serem expostas a situações novas e difíceis, elas formam novas conexões neurais com muito mais rapidez. Essa característica se manifesta de 3 formas distintas. Essas pessoas se sentem cognitivamente dispostas diante da incerteza, têm uma tendência automática a reinterpretar limitações como oportunidades e buscam ativamente experiências desafiadoras. Elas não fogem do caos, elas mergulham nele, porque sabem que dali vão sair maiores do que entraram. E durante um processo seletivo, você não está apenas tentando entender o que um candidato já fez. Você está tentando prever como ele vai reagir quando o próximo terremoto bater a porta da empresa. Cenários de transformação disruptiva. Essas perguntas que você vai ouvir agora não são comuns e justamente por isso revelam o extraordinário. Eu peço ao candidato que imagine um cenário em que 70% das suas habilidades se tornam obsoletas nos próximos 18 meses, por causa de uma nova tecnologia. Em seguida, eu peço que ele descreva detalhadamente o que faria, desde o momento em que percebe essa mudança até se adaptar por completo. Se a pessoa for antifrágil, ela vai demonstrar entusiasmo, falar de aprendizado acelerado, de estratégia de reinvenção, vai identificar oportunidades de diferenciação e usar uma linguagem energizante, como descoberta, crescimento e transformação. Outra pergunta poderosa é sobre o colapso setorial. Eu apresento um cenário onde a indústria da pessoa entra em declínio irreversível. Então eu pergunto como ela transformaria essa crise numa oportunidade de crescimento profissional. As respostas mais fortes incluem uma análise bem clara das habilidades que podem ser reaproveitadas, uma leitura de quais mercados estão surgindo e principalmente uma visão estratégica de como ela pode se posicionar como ponte entre o que está acabando e o que está começando. Experiências passadas de adversidade. Todo mundo já falhou, mas poucos conseguem traduzir falha em força. É por isso que eu peço ao candidato me contar sobre o maior fracasso profissional da sua vida. Mas não basta a história do fracasso. Eu quero saber como esse fracasso transformou a sua forma de trabalhar. E que tipo de oportunidade surgiu diretamente dessa experiência? As pessoas antifrágeis não escondem os tombos, elas celebram, porque sabem que daí extraíram algo que nunca teriam encontrado em situações comuns. Elas falam com clareza sobre as competências que desenvolveram, os aprendizados únicos e como tudo isso se tornou vantagem competitiva. Outra pergunta que eu gosto muito é: me descreva uma crise pessoal ou organizacional que te forçou a desenvolver uma capacidade que você nem sabia que tinha. Quando a resposta é genuína, o que aparece ali é um ponto de inflexão, uma nova identidade profissional que nasceu da dor, navegação e incerteza extrema. Caos não cria líderes, ele revela. Por isso eu gosto de perguntar como o candidato agiria se ele fosse designado para liderar um projeto completamente novo numa área que a empresa nunca explorou antes, sem referências ou especialistas internos. Elas mostram que sabem criar comportamento do zero, tomar decisões com base em poucos dados e, mais do que isso, transformar a incerteza em vantagem estratégica. Depois eu apresento um outro cenário. No meio de um projeto crítico, tudo muda. O orçamento é cortado pela metade,
os stakeholders são trocados, as regras são reescritas. E aí vem a pergunta: como você transforma essas limitações em vantagem? Quem é antifrágil não trava, enxerga oportunidades escondidas nas restrições, propõe soluções criativas e rapidamente encontra brechas que podem ser exploradas com inteligência. Aprendizado acelerado sob pressão. A maioria trava quando o jogo aperta. Quem é antifrágil acelera. É por isso que eu pergunto: conte uma vez em que você teve que se tornar bom em algo completamente novo em tempo recorde. Como você fez isso? As pessoas antifrágeis têm metodologias claras de aprendizado. Falam sobre como organizar um tempo, como buscaram mentores, ativaram redes de conhecimento e como transformaram o peso da pressão em foco total. E depois eu pergunto: você já se colocou de propósito numa situação desconfortável para crescer mais rápido? E essa pergunta revela muito. Quem é antifrágil entende que desconforto é ferramenta. Eles se colocam em risco calculado, porque sabem que dali vão extrair os melhores aprendizados. Liderança em cenários caóticos. Toda crise de equipe é um convite para a reconstrução ou para a desintegração. Por isso pergunto como a pessoa agiria ao assumir uma equipe desmotivada que acabou de perder 3 membros-chave e ainda está diante de um prazo quase que impossível. Quem é antifrágil não enxerga só o problema, enxerga as chances de criar uma cultura mais forte, um time mais coeso e uma entrega ainda mais impactante. Em seguida, apresento outro cenário. A organização perdeu seu maior cliente e precisa reinventar o seu modelo de negócios em 6 meses. E aí, o que você faria? As melhores respostas vêm de quem mapeia capacidades ocultas, identifica possibilidades de inovação sob pressão extrema e apresenta uma visão clara de como sair dessa crise com um modelo mais competitivo. Se o conteúdo está fazendo sentido, compartilhe com outro líder que precisa ouvir isso. Você pode estar fazendo a diferença para uma próxima contratação. Adaptação contínua e reinvenção proativa. Antifrágeis não esperam crises para mudar. Eles se reinventam o tempo todo. Avaliar se o profissional tem esse perfil, pergunto: como você mantém as suas competências relevantes no mundo em que o conhecimento envelhece rápido demais? Candidatos antifrágeis descrevem sistemas pessoais de atualização, mostram que estão inseridos em redes diversas de aprendizado e que sabem identificar tendências antes delas virarem senso comum. Também gosto de perguntar: conte sobre uma vez em que você deliberadamente abandonou algo que funcionava bem para experimentar outra abordagem totalmente diferente. Quem é antifrágil sente desconforto com a estabilidade. Eles não querem repetir o que já funciona. Eles querem descobrir o que ainda não foi feito. Técnicas de aprofundamento e validação. A diferença entre uma resposta ensaiada e uma história real está no detalhe. Pergunto quais sinais levaram àquela decisão, como a pessoa lidou com a própria resistência ou com a resistência dos outros. Que competências surgiram daquela experiência e como aquilo mudou a forma de agir em situações futuras. Candidatos antifrágeis respondem com riqueza de detalhes, mostram padrões de pensamento sistêmico e sabem exatamente o que querem replicar daqui para frente. Indicadores comportamentais de antifragilidade. Além do que a pessoa fala, eu observo como ela fala. Antifrágeis apresentam linguagem viva, energizante. Usam palavras como crescimento, transformação, descoberta. A linguagem corporal mostra entusiasmo, não apenas racionalização. As respostas vêm com dados específicos, sem generalidades. O aprendizado extraído é claro e articulado. E existe um padrão: são pessoas que buscam os desafios. Elas escolhem ativamente crescer, diferenciando antifragilidade de resiliência. Resilientes querem voltar ao normal. Antifrágeis querem aproveitar a oportunidade para se tornarem melhores. Pessoas resilientes contam histórias de recuperação. Antifrágeis expandem a zona de conforto e contam histórias de transformação. E a linguagem entrega tudo. Resilientes falam sobre suportar. Antifrágeis falam sobre evoluir. Implementação prática e validação contínua. Dominar a leitura da antifragilidade transforma seus processos de contratação. Comece inserindo alguma dessas perguntas no seu processo atual. Observe não só o que as pessoas dizem, mas a energia, os detalhes e a coerência entre o discurso e a postura.
Valide as suas observações no dia a dia. Acompanhe como esses talentos performam em situações de crise e refine as suas perguntas ao longo do tempo. Agora eu quero saber, que experiência você já teve com alguém que floresceu em meio ao caos? Me conta nos comentários. Se você quiser se aprofundar ainda mais, as inscrições para a mentoria estão abertas no link da bio. Até o próximo vídeo.